O assunto são os exames de Covid-19. Ainda há muita dúvida, confusão a respeito do melhor momento para se fazer o teste quando há suspeita, de contaminação pelo coronavírus. E se você está assintomático, teve contato com alguém que foi diagnosticado, em que momento você deve procurar um médico, deve procurar um laboratório para fazer o exame. Quem vai tirar todas essas dúvidas é o doutor Norberto, que é cardiologista e também intensivista, dá plantão nas UTIs, doutor, de leito Covid, está frenético aí no trabalho. Então responde para a gente essa dúvida a respeito do momento de fazer cada teste, quantos testes nós temos disponíveis aqui no Brasil. Então, olá, nós temos na verdade no Brasil disponíveis duas maneiras de se avaliar. Uma maneira pelo teste molecular, que é o RT-PCR, que você detecta fragmentos do vírus, quer dizer, é um teste com uma sensibilidade, uma especificidade muito maior, quer dizer, muito mais confiável no diagnóstico. E a outra maneira é você dosar os anticorpos, quer dizer, eu tive contato com o vírus, então esse exame vai dosar os anticorpos, quer seja o IgM, que mostra que você teve contato e ainda está em atividade, ou o IgG, que você teve contato e já desenvolveu os anticorpos, como se você tivesse tomado uma vacina. Lembrando que nós temos dois, então, tipos de exame, o RT-PCR, que é o molecular, que é aquele do SUAB, do nasal, e o teste de anticorpo. E o teste do anticorpo ainda também tem duas maneiras de se fazer. Tem a maneira de fazer o teste rápido, que é um furinho no dedo, igual se faz um exame de glicose, uma glicemia. E também tem a maneira de fazê-lo num laboratório, que é colhido um exame de sangue normalmente, é centrifugado, e isso aumenta tanto a sensibilidade quanto a especificidade do exame. Quer dizer, aumenta a chance de errar tanto para positivo quanto para negativo, né? Em que momento eu devo fazer o teste? Então, isso é muito importante. Talvez seja a pergunta mais importante de todas, que é, a gente tem que correr da janela imunológica. Janela imunológica é o seguinte, eu tive contato com o vírus e nos primeiros 5 dias, normalmente de 3 a 5 dias, em qualquer um desses exames, quer seja o mais completo ou o mais simples, a chance de vir negativo é muito grande. Então, o ideal é que o RT-PCR, que é o do nariz, do suave nasal, que é um teste molecular, ele seja feito pelo menos após o 5º dia. Eventualmente pode ser feito antes, mas o ideal é que ele seja feito após o 5º dia. Ele é mais sensível, mais específico. O exame já do teste rápido, quer seja pelo dedinho ou pelo laboratorial, ele deve ser feito pelo menos após o 8º dia. Antes disso, a taxa de falso negativo é muito grande. Depois do 14º dia, existe chance dos falsos positivos. Mas antes do 8º dia, existe uma grande chance de falso negativo. E falso negativo talvez seja o pior problema de todos, que é o paciente tem a falsa impressão de que está saudável e ele sai disseminando o vírus ou sai disseminando a doença, né? Em relação a essa questão de falso positivo, falso negativo, aí como existe essa possibilidade, algumas pessoas fazem esse exame, o teste rápido, depois o resultado corre lá e faz o SWAB, por exemplo, Aí tem, vamos supor, diagnósticos diferentes. Isso. Como agir, Sempre confiar no SWAB. É como se você estivesse fazendo um exame simples e um exame mais complexo. O SWAB é muito superior a todos os outros. Então, se você tem a possibilidade de fazer o SWAB, ele é o marcador de diagnóstico. Se foi feito o teste rápido e veio negativo, ele tem que saber em qual momento que foi feito. Se foi feito antes do 7º dia, praticamente reduz quase a 30% a chance do exame estar correto. Se ele foi feito na janela imunológica corretamente, então ele tem uma grande chance de ter sucesso. Mas ele tem que obedecer à janela imunológica, A ANS voltou atrás sobre a obrigatoriedade dos planos de saúde, de fazerem o exame sorológico. Como que o senhor avalia o impacto dessa decisão? Esse é ruim, Esse é ruim porque, do ponto de vista, a gente está falando que o RT-PCR ele é muito bom para fazer o diagnóstico. O teste que a gente faz, o teste que é o IgM-IgG para detectar anticorpo, mesmo ele tendo uma sensibilidade e ele não fazendo o diagnóstico, ele é muito bom para fazer screening, para fazer avaliação em rebanho, em grandes populações. Porque você consegue, por exemplo, numa empresa, igual a prefeitura fez com nossos funcionários aqui do hospital, testou todos os funcionários, mesmo que você não tenha certeza que é o momento que a janela imunológica está correta, mas você consegue detectar precocemente alguns grupos ou algumas regiões que estão mais suscetíveis. E isso tem várias medidas, políticas públicas que podem ser implantadas. E os planos de saúde sendo desobrigados a realizar o exame, óbvio que menos pacientes vão ser testados e o Brasil já está nesse grupo mundial de países que menos testam.
quanto mais a gente testa, mais a gente vai entender a doença, saber as regiões mais acometidas e implantar medidas de restrição ou de liberação, né? Não é o caso de Ipatinga, que proporcionalmente em relação ao estado de Minas Gerais, inclusive, está testando muito, mas tem locais que estão testando uma quantidade muito pequena da população. E agora, com os operadores não sendo obrigados, com certeza vai reduzir, né? Aproveitar que o senhor, né, trabalha na UTI, Ipatinga recebeu mais respiradores de alta performance, né, aumentou o número de leitos do SUS, mas ainda assim a gente voltou a ter índice, assim, taxa de ocupação acima de 90%, né? Exatamente. A gente tem uma estrutura hoje muito grande, né, muito bem montada, uma estrutura de equipamentos e também principalmente de material humano, né, uma grande UTI com 20 leitos, mas estamos trabalhando acima dos 90% de ocupação. Por que isso é importante? Se lá no início a Itália mostrou para a gente que acima de 60% de ocupação de UTI a população já tem que tomar todos os cuidados, 90% nós já estamos no limite de alerta vermelho. Óbvio que a gente espera que isso comece a amortecer e comece a ter indicadores de redução a partir de agora. Mas ainda não é o momento de abrir a guarda, de reduzir os cuidados que são importantes. Porque o que a gente percebe é que as pessoas ficam um período assim de dias internadas, né? Isso, e o que chama atenção no Covid em relação às outras doenças que nós já estamos acostumados a tratar, o tempo de internação é muito superior aos demais. Um paciente com uma pneumonia normal, com um infarto, um AVC, dura aí de 4 a 7 dias de internação normalmente. O paciente Covid fica 3 semanas de UTI. Então, se você tem uma taxa de ocupação longa de UTI, você vai rodar poucos pacientes. Então, pouca gente sai e pouca gente entra. Então, isso aumenta a taxa de ocupação, né? Então, por isso é importante, né? Porque a gente não sabe se Minas Gerais teve o pico e já baixou. Provavelmente está no estágio assim, de platô, né? Exatamente, tá nós estamos ainda no platô. A gente não sabe ainda. É difícil é como se você estiver no mar, você está sabendo se o mar está terminando ali na frente ou não, né? Então, nós ainda estamos no platô. A gente não sabe se o platô vai demorar 1 semana, 2 ou 1 mês, né? Ou mais até. Mas, de qualquer maneira, pela taxa de ocupação que nós temos, ainda é indicativo da gente ter todos os cuidados ainda de proteção da população, né? Muito obrigada, doutor Norberto. Zug, conteúdo o tempo todo.